Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu estou aqui com um convidado muito especial, Felipe Augusto, psicólogo da USP, trabalha no ambulatório de transtornos alimentares, um tema extremamente sensível e atual. Muitas novidades aqui. E Felipe, muito obrigado. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre você e depois sobre o que você faz e como é que a gente pode tirar proveito disso. Perfeito. Tá? Obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Paulo. Acho que este é um tema que vem ganhando muita repercussão nas redes sociais. Cada vez mais as pessoas estão falando sobre dieta, peso, preocupado excessivamente com a imagem corporal, então falar sobre transtornos alimentares vai ser importante. Bom, sou Felipe, eu faço parte da equipe de transtornos alimentares, do ambulatório de transtornos alimentares da USP. Você é psicólogo de formação. Eu sou psicólogo de formação, estou lá desde a graduação. Então, fui ficando, né? Fiz os estágios lá, fui ficando, fiz a especialização em transtornos alimentares. Seu trajeto é psicologia na USP e depois já foi para o Hospital das Clínicas, é isso? Exato. E aí o que ocorre? Fiz especialização, estou finalizando o mestrado, logo espero finalizar, na área também de transtornos alimentares. Então, tudo que eu tenho publicado e também os atendimentos é direcionado à população. E por que você se interessou por essa área? Você teve algum caso pessoal, algum caso familiar, se você não se sentir desconfortável em abrir pra gente? O que te falou, nossa, é isso que eu quero? No primeiro momento, na graduação, eu percebi o quanto que as pessoas tinham imagem de psicólogo, aquele cara muito mais velho, né, barbudo, aquela imagem do Freud, sabe? Então eu sabia que eu ia sair da faculdade muito jovem, então eu queria estudar alguma coisa que na época eu pensava que seria um pouquinho mais raro, sabe? Para eu poder, de algum modo, as pessoas estudar bastante sobre isso e as pessoas quererem passar com um psicólogo um pouco mais jovem, né? Tá. Só que no percurso... Quando você for ficar mais idoso, o discurso vai mudar, hein? Exato. Só que no percurso, quando eu fui fazer o estágio especificamente no ambulatório de transtornos alimentares, ali foi o momento que eu percebi muita complexidade relacionada nos aspectos voltados a comer. Então, pessoas entrando numa desnutrição com obsessões relacionadas a ter um corpo ideal. Isso não já só na mulheres, sua graduação. homens. Você foi tocado por isso num estágio que você rodou na graduação. Exato. Pessoas fazendo de tudo para perder peso, tendo comportamentos de risco à vida, pessoas que iam numa direção de um ódio muito grande relacionado ao corpo, ou um comportamento alimentar de comer até passar mal, pessoas que comiam e desmaiavam, assim, muitos elementos que eu fiquei muito curioso de querer entender e trabalhar com essa população. Então, foi um pouco dos dois elementos. Mas não teve nenhum caso específico seu? Eu já fui obeso, agora eu perdi, né, 100 quilos e... Não. Por isso que eu fui... Não Meu, especificamente não. Claro que depois você vai estudando transtornos alimentares, você vai vendo muitas pessoas ao redor, porque é algo que as pessoas acham que não, mas é muito comum, principalmente transtorno da compulsão alimentar, né? Então, dificilmente... pessoas... Você já começa a ver esse padrão. Quando você vai num refeitório, no bandejão, você já vai fazendo um diagnóstico. É isso? Exato. Depois a gente volta nesse assunto, que eu gosto de fazer diagnóstico só de olhar assim, já ver. Você vai me ensinar isso daí daqui a pouco. Beleza. E vamos lá, define pra gente, o que é um transtorno alimentar, Felipe? Transtorno alimentar vai ser uma classe diagnóstica, que dentro dele vai ter inúmeros, vão ter ali em média 6 outros diagnósticos, mas quando a gente pensa em transtorno alimentar, nós vamos falar sobre uma perturbação que aquela pessoa vai ter relacionado a 3 grandes áreas da vida: o peso, o corpo e a alimentação. Pessoas que ficam aprisionadas em relação aos alimentos, têm medo do comer, medo de engordar, sente muita culpa após comer, tem crise de ansiedade após comer determinado alimento que acha que não deveria, mesmo estando eutrófico. Essa tríade interessante: peso, corpo e alimentação. Isso, essas 3 esferas. Então a pessoa vai ter um grande comprometimento nesses 3 elementos. O peso e o corpo não entrariam juntos? Não, porque às vezes a pessoa ela vai estar ali eutrófica em termos de peso, né? Só que em termos de como essa pessoa ela se percebe, ela vai se ver muito maior do que ela realmente é. Então peso e corpo vai ter uma distinção, porque peso da balança não vai ser o peso que esse paciente ele sente necessariamente, entende? É uma distorção da imagem. Distorção da imagem corporal. Que isso aí entra no corpo. Entra nas questões relacionadas ao corpo. Que é diferente do peso real que a pessoa tem ali. Tá?
Então, quando a gente pensa peso, corpo e alimentação, quando a gente vai para os aspectos dos alimentos, é medo de comer, culpa ao comer, crise de ansiedade pós comer, uma rigidez relacionada à alimentação. Isso daí você está desses três, você está no quesito alimentação. Alimentação. Tá. Pessoa que fica presa em determinados tipos de alimentos, que não pode comer outro alimento a não ser aquele, senão acaba se sentindo muito desconfortável, e não um desconforto físico, um desconforto emocional, da pessoa não conseguir pensar em outra coisa, pensar excessivamente em comida. Então esse aspecto da alimentação é um dos eixos. Do elemento do corpo, a pessoa tendo uma checagem corporal constante, se vendo muito maior do que realmente é. A pessoa, ela, mesmo no peso referido na balança que está perdendo, a pessoa vai se vendo cada vez maior, como se estivesse engordando e não emagrecendo. A pessoa tendo rituais relacionados ao corpo, se medindo com fita métrica, se checando excessivamente nos espelhos, ou tendo rituais de checagem. Isso nesses elementos relacionados ao corpo em si. Então a pessoa tem uma vivência, uma experiência corporal muito negativa e tem ideias relacionadas a como esse corpo ele deveria ser. Então, ao sentar, as coxas não podem espalhar, ao sentar, a barriga não pode ter nenhum tipo de dobradura. Então, vão tendo ali esses ideais e sofrendo muito se esse corpo ele não está compatível com esses ideais. Do corpo e do alimento, para mim, fica mais fácil. Exato. Agora, do peso, que é o mais objetivo. Exato. Você sobe na balança, está com sobrepeso. Não dá para você falar que tem um transtorno. Não necessariamente. Do peso, o que vai acontecer? Você está obeso, você tem um transtorno? Você tem um problema de saúde. Isso. Às vezes vai ter uma interface. Mas não necessariamente é um transtorno. Exato. Às vezes vão ter pessoas que têm obesidade e não vão ter um transtorno alimentar. Ah, tá bom. Como é que você separa isso? Quando a gente pensa em obesidade em si, 30% em média dos pacientes com obesidade vão ter o que a gente chama de um transtorno da compulsão alimentar. 30%? 30%. Só que nem toda pessoa que tem obesidade vai ter um transtorno alimentar. Então, quando a gente pensa no aspecto do peso, dentro do campo dos transtornos alimentares, o peso ele vai estar referido a um controle disfuncional desse peso, um controle muito obsessivo. Desse peso ele não poder aumentar, desse peso ele ter que se manter ali, ou de ter que estar perdendo constantemente esse peso. Então vai ser muito esse aspecto desse controle rígido e obsessivo relacionado ao peso. Tá? Então, transtornos alimentares, ele pode se aproximar, quando a gente fala em composição alimentar, da obesidade, mas eles têm muitas coisas diferentes. Então... Tá bom, então quer dizer, nem todo obeso tem um transtorno alimentar. Nem todo obeso tem um transtorno alimentar. Mas você vai tratar o obeso fazendo ele comer menos. Os tratamentos da obesidade, sim. Os tratamentos da obesidade, sim. Se é um paciente que tem... Tem que tomar cuidado até para você não criar um transtorno, né? Exato. Quando você trata Esse é o obeso. elemento. Esse é o elemento. Porque o que acontece? Quando a gente pensa, especificamente no transtorno da compulsão alimentar, nós vamos perceber que essa pessoa talvez não teria tido uma abertura de um quadro de transtorno alimentar se não tivesse entrado em programas rígidos de emagrecimento, se não tivesse feito esse monte de dietas da moda, se não tivesse acreditado no TikToker, sabe? E tivesse procurado um profissional da área da saúde. Então, o percurso ali, quando a gente pensa na compulsão alimentar, nós vamos ter muitos gatilhos relacionados à própria restrição. E por isso que, se a gente vê um paciente que ele tem obesidade e o transtorno da compulsão alimentar, aqui é um grande desafio. Porque para a obesidade você vai precisar ajudar esse paciente nos aspectos do emagrecimento, só que para o transtorno da compulsão alimentar, esse paciente ele viver em dieta ou estar restringindo a alimentação já o deixa vulnerável a comer excessivo e a ter episódios. Você consegue não viver em dieta? Esse é o ideal das pessoas. Você consegue? Eu consigo. A ideia é essa. Mas quando você vai fazer o seu prato, você escolhe tudo, você pensa em tudo. Não deixa de ser uma dieta. Como é que você escapa disso? Aqui vão ter algumas diferenças. Quando a gente pensa em transtornos alimentares, a gente está olhando para uma dieta que muitas vezes não vai ter nenhuma diretriz nutricional, sabe? Então, por exemplo, nos transtornos alimentares, o paciente, a dieta dele é passar fome, a dieta dele é cortar os grupos alimentares, a dieta é comer o mínimo possível, entende? Então, é uma dieta que a gente vê que ela é muito restritiva e que não seria sustentável para nenhuma outra pessoa. Entende? Então, até o conceito de dieta nos transtornos alimentares, a gente vê que ultrapassa, na verdade, o que a gente consideraria uma dieta. É uma dieta bem restritiva que biologicamente é insustentável. É alguém que quer viver todos os dias com 800 calorias, 900 calorias. Impossível, é muito difícil. Isso até a curto prazo o paciente consegue sustentar, mas a longo prazo não. Entende? E aí que acaba muitas vezes caindo em vários episódios de compulsão alimentar, como forma de se autorregular. Tô me vendo nesse distúrbio aí. A semana passada eu fiquei 3 dias sem comer, em jejum. Mas eu faço isso porque normalmente eu faço jejum intermitente. Eu faço uma refeição por dia.
Ok. Eu falei, deixa eu tirar um atraso aqui. Eu falei, vou bater meu recorde aqui. Fiquei quase 4 dias sem comer nada. Mas fiquei numa boa. Ok. Isso é um distúrbio? Não necessariamente. Os outros era, tá? Todo mundo, você não vai comer nada? Eu falei, pô, não me enche a paciência aqui, tô no meu jejum aqui, numa boa. E eu tava me sentindo bem, tá? Eu só chegava aí e falava, mas você não vai comer? Eu tô bem aqui, parece que eu tô mal. Não parece. Então tá bom, não precisa ter pena de mim, não. Eu tô aqui fazendo meu jejum, reciclando minhas células, enfim. Não dá para falar em distúrbio. Exato, não, porque você trouxe um elemento que foi... Eu estou fazendo minha consulta aqui, né? Você trouxe um elemento que foi, eu estou me sentindo bem. Pacientes que têm transtornos alimentares, raramente eles vão falar que estão se sentindo bem. Na maioria das vezes, eles buscam esses comportamentos que vão além do que biologicamente é sustentável para tentar se sentir bem, mas raramente se sentem bem. Eles tentam se sentir bem com aquilo, mas não se sentem bem. Porque aí eles ficam aprisionados, pensando excessivamente em comida, perdendo o controle relacionado ao comer, indo para um padrão alimentar, que é um padrão alimentar que é muito rígido. Então, por exemplo, você falou sobre 4 dias, né? Aqui a gente não vai ver um transtorno alimentar, a gente vai precisar olhar as razões disso. Se não é uma razão que tem um aprisionamento, que tem um impacto na sua vida negativo, que faz você aumentar a autoaversão em relação a você, se não tem sofrimento, a gente não olha pela perspectiva de um transtorno. E uma dica para quem está em casa: como é que você vê alguém que tem um distúrbio? Como é que você fala para a pessoa, você pode ter um distúrbio? Que sinais que ela tem que perceber nela mesma? Então, os primeiros elementos que a gente vai olhar vai ser... Vou começar pelos aspectos da alimentação. Né? Isso para ela mesma. Depois você pode falar o que a pessoa vê nos outros, porque às vezes a pessoa perde a crítica. Né? Exato. Então se essa pessoa ela se percebe a vida girando em termos de peso, corpo e alimentação, a pessoa não socializa mais, essa pessoa ela está ali extremamente preocupado com calorias, deixa de ter outros interesses na vida, a vida gira só em torno disso, aqui já são sinais de alerta. Prejuízo social social é importante. Então ela vai num jantar e fala, não vou comer nada porque eu estou na minha dieta. Exato. Então eu posso dar inúmeros exemplos. Tenho pacientes que vão em festas de aniversário, por exemplo, e não conseguem comer os alimentos que estão ali. E não é que não tem vontade, tem desejo, tem ímpeto de querer comer, mas não consegue porque o medo de engordar é muito elevado. Se comer, essa pessoa, ela vai ter muitas vezes uma crise, ou vai ficar pensando excessivamente naquilo, ou vai precisar compensar, eliminar aquilo que comeu. Gera um sofrimento. Gera um sofrimento muito grande. Então, se qualquer pessoa que está ouvindo o podcast se ver aprisionado em não conseguir comer determinadas coisas, mesmo que tenha vontade, ou que está muito firme em regras rígidas, que essa pessoa nem ela aguenta mais, sabe? Viver dentro dessas regras, esses podem ser sinais de alerta. Tá, quando está sendo um martírio, exato, seguir aquela rotina. Exato, seguir aquela rotina, tá sofrendo com aquela rotina, não tem mais prazer naquilo. Tá, então o sofrimento com aquela rotina alimentar é um sinal de alerta importante. É um grande sinal de alerta. E para quem está vendo a outra pessoa, quando a pessoa perde a crítica, você, com o seu olhar clínico aí, você identifica um monte de gente no seu dia a dia. Sim. Tudo bem, às vezes você não vai sair falando, oi, você tem isso, você tem aquilo, né? Enfim, você não vai ser inconveniente, mas que sinais que você vê na pessoa, por exemplo, o cara tá lá no bandejão, onde for, ou tá naquele... no restaurante, que é o self-service, ou no buffet, o que você fala aí? Esse cara aqui tem sinais. O que te acende um alerta? Vão ter 2 extremos, né? Porque quando a gente pensa em transtornos alimentares, a gente vai ter tanto o público que não come quase nada, como o público que come muito. Então a gente vai ter esses 2 extremos. Que a gente pode pensar no extremo ali a anorexia e no outro extremo o transtorno da compulsão alimentar. Então, por exemplo, no bandejão, né? A pessoa que está comendo com uma voracidade muito grande, uma pessoa que praticamente está engolindo a comida e não mastigando, uma pessoa que ela está aqui comendo, mas já pensando o que ela pode comer daqui a pouco, o que mais pode comer, ou o que pode comer aqui na mesa que é do colega que talvez não comeu. Ele já está de olho no próximo, ele não está nem saboreando. Então, ele não está conectado, isso. Ele não está conectado com o que ele está comendo, ele nem está processando o que ele está comendo, ele está praticamente só engolindo e querendo mais e pensando em mais. Essa é uma mensagem boa, conexão com o que está comendo. Exato. Então, essa pessoa ela perde a conexão. Conexão com o que está comendo, está sentindo, saboreando,
Essa talvez seja a arte de comer. Exato. E aí por isso que não tem prazer, entende? Na maioria desses elementos relacionados ao transtorno alimentar, se tem a quebra do prazer. Então o paciente, ele praticamente, ele está ali só pensando em comida e colocando comida para dentro, mas ele não está aproveitando, saboreando, curtindo os benefícios do comer. Conexão com o que está comendo. Gostei Exato. dessa daí. Gostei Exato. muito. Isso num extremo. No outro extremo, ali mais no aspecto restritivo, a gente vai ver pessoas que de algum modo vão evitar ao máximo comer, de uma forma que está também desconectado com os sinais de fome e saciedade, com as próprias necessidades relacionadas ao corpo, pessoas que vão desvalorizar esse aspecto do comer, ou colocar o comer como se fosse algo ruim, como se fosse uma falha, como se a pessoa fosse esfomeada, gulosa, mesmo comendo pequenas quantidades. O comer como se fosse uma falha moral de ser, o comer como se fosse algo desnecessário, entende? Mas muito nessa linha voltado ao controle, de precisar ter esse controle relacionado às coisas. Então a gente vai ter nos transtornos alimentares esses dois extremos: quem não come quase nada e quem acaba comendo excessivamente. Tá bom. Eu me deparei aqui com um termo que eu não conhecia do ponto de vista médico. A sigla é TARE. T-A-R-E. Transtorno alimentar restritivo evitativo. Explica para mim, para nós. O TARE, o transtorno alimentar restritivo evitativo, ele é um diagnóstico que ele foi organizado em 2013, só que a gente já percebia essa apresentação muito forte, principalmente nas crianças, aquelas crianças que tinham, que a gente vai entender, de uma seletividade alimentar. Então, no transtorno alimentar restritivo evitativo, vai ter aspectos restritivos e aspectos evitativos, porém não associados a peso, corpo e alimentação, associado a outros elementos que seria 3 grandes. Ele sai daquela tríade, peso, corpo e alimentação. Sai da tríade peso, corpo e alimentação. E vai para uma que você vai falar agora, que eu te cortei. Tá bom, vamos que lá. vão ser 3 também. 3, tá bom. Que vai ser o elemento relacionado a uma hipersensibilidade sensorial aos alimentos. Tá. Um outro vai ser um baixo apetite, desde pequenininha, aquela criança que tem um desinteresse alimentar, não por via de controle de peso, não por questão de imagem, mas aquela criança que quase que não tem uma fome igual aos outros colegas, que é um grande sacrifício para a família fazer aquela criança comer. Tudo é mais atrativo do que o comer. E é como se essas crianças elas não tivessem tanto prazer também em relação ao comer. Aquele aspecto mais hedônico, né? A gente não vê tanto. Como se, frente à fome, eles não tivessem as respostas comuns. Um outro vai ser um medo de consequências aversivas, que aqui vai entrar crianças, adolescentes ou até mesmo adultos que tiveram algo muito aversivo voltado ao comer, como se fosse um trauma alimentar. Por exemplo, um engasgamento, se engasgou com um pedaço, com um osso de espinha de peixe, um osso do frango, coisas do tipo. E isso não entra no quesito alimento? Daquela tríade? É porque aqui vai ter uma experiência traumática relacionada àquilo. Tem um alimento ali, só que tem esse elemento traumático. Esse paciente ele tem medo de reviver aquele engasgamento, aquele sufocamento ou aquilo que ele passou. Então ele meio que começa a mudar por completo o padrão alimentar dele, com medo de tudo que pode fazer ficar entalado ali na garganta. E tem um sofrimento. Muito grande, muito grande. Então, quer dizer, é uma hipersensibilidade ao alimento, a falta de vontade, de interesse. E um trauma, uma repulsa. Exato. Essa tríade. Exato. E antigamente ficava muito focado nas crianças, mas cada vez mais lá no hospital a gente está recebendo adultos com alguns desses diagnósticos. Porque, por exemplo, se a gente pensa alguém que tem uma hipersensibilidade sensorial aos alimentos, vão ser muitas vezes classificados como pessoas chatas para comer, pessoas que são frescas para comer. E a grande verdade na língua, essas pessoas elas terão nos receptores, nas células degustativas, supercélulas degustativas. Então são pessoas que eles conseguem perceber muitas especificidades relacionadas aos alimentos que outras pessoas não conseguiriam notar. Então eles têm uma intolerância muitas vezes a determinados tipos de textura, determinado tipo de gosto, tem altos índices de nojo. Se você pegar um alimento, por exemplo, de uma marca específica, então você comprou um alimento de uma marca X, e você colocar para aquela pessoa, ela pode ter uma aceitabilidade, mas se você pegar aquele mesmo alimento de uma outra marca, ele consegue identificar que não era daquela marca e não come. Entende? Então são pessoas que, por ter essas papilas degustativas, super papilas degustativas, eles são bons degustadores. Então eles notam especificidades que a gente nem percebe, nem notaria
né? Então, Isso pode ser uma vantagem até. evolutiva foi uma vantagem, né? Então essas pessoas, se a gente pensa no aspecto evolutivo, Eles sobreviveram porque identificaram algo que ia fazer mal. Exato. Não morreriam, né, facilmente. Talvez nós acabaríamos caindo. Vai comendo e depois descobre de uma maneira ingrata. Exato. Então tem essa propriedade na evolução relacionado a esse subtipo específico de hipersensibilidade sensorial, aonde esse paciente ele vai ter essa resposta aversiva em relação àquele alimento e com isso ele vai ter muita dificuldade de consumir aquilo. O grande problema aqui é quando esse paciente ele tem uma ingesta alimentar muito reduzida por conta desse aspecto da hipersensibilidade. Então eu tenho alguns pacientes que, por exemplo, não toleram ir na feira, não conseguem ir na feira por conta do cheiro das frutas, começam a ter náusea, passam mal. É uma hipersensibilidade olfatória. Também tem um aspecto olfativo, tá? que pode envolver toda essa complexidade do comer. Então esse especificamente ele tem altos índices de nojo em relação à fruta, então tem muita dificuldade de comer fruta. Até porque as frutas elas vão ter uma imprevisibilidade também do gosto. É diferente de um alimento industrializado que sempre é o mesmo gosto. A fruta ela vai ter essa imprevisibilidade. E eles não gostam de previsibilidade alimentar. Entende? Olha só. Então, esses são diagnósticos que muitas vezes vai precisar de um acompanhamento multidisciplinar e quanto mais cedo melhor. Então, se a gente olha isso nos pequenos, é bom já fazer intervenção desde pequenininho para ir ajudando nesse processo de dessensibilização. Você já tocou em alguns mitos aí dos transtornos alimentares, né? Então, que outros você se depara? Você falou, ele é chato para comer. Uhum. Ele é chato para comer. Isso é normal ou pode ser um transtorno? Pode ser um transtorno, a gente tem que tomar cuidado. Pode ser um transtorno. Por isso que a gente tem que tomar... vai rotulando a pessoa, a criança, o adulto. Talvez é tentar entender, né? Quando se fala é chato para comer, rotulou de uma forma que a gente perdeu a capacidade de compreender o que está acontecendo ali, né? Então talvez antes de rotular, vamos tentar entender o que está acontecendo. Para a gente ver se é uma criança que tem essa sensibilidade sensorial, se é uma criança que tem um baixo apetite, sabe? Que desde pequeno sempre foi muito um esforço da família fazer aquela criança comer. Não por nenhum aspecto estético, mas sim por esse elemento de não ter. Parece que comer não é interessante, né? Tem uma apatia alimentar. Enquanto o irmãozinho está lá saboreando, comendo, a criança olha e se tiver um brinquedo do lado ainda fica ali brincando, aí belisca. Você vê que está desconectado também com a questão do alimento. Outros mitos que nós vamos ver que, indo para os clássicos, anorexia, bulimia e compulsão, como se fossem doenças especificamente de mulheres, e não é especificamente de mulheres. A gente tem anorexia, bulimia e compulsão, são os três clássicos aí da... são os clássicos mais conhecidos no campo dos transtornos alimentares, que tem muito forte esse aspecto relacionado à imagem corporal, controle de peso e coisas do tipo. E por isso, muitas vezes são rotulados esses pacientes como se fossem exclusivamente do sexo feminino. E não, né? Se a gente olha, antigamente a estatística era de 10 pessoas com transtornos alimentares, 9 seriam mulheres, 1 seria homem. Hoje está diferente. De 10 pessoas com transtornos alimentares, 6 serão mulheres e 4 serão homens. É mesmo? Quer dizer, mudou, tem uma evolução... Exato. Principalmente no transtorno da compulsão alimentar. Na anorexia, a prevalência ainda é maior em mulheres, na bulimia, a prevalência ainda é maior em mulheres, só que no transtorno da compulsão alimentar a gente vê uma prevalência quase que igual entre homens e mulheres. Tá? Então lá Isso sempre foi assim ou isso que pesou a balança mais para os homens nos últimos anos? Nos últimos anos estão conseguindo os homens procurar mais ajuda e os clínicos também não caírem nesse mito. Porque quando a gente pensa no mito, o mito também teve um atravessamento na ciência, na pesquisa em si, aonde por muitos anos ficaram pesquisando excessivamente mulheres, jovens com esses comportamentos. Então os homens acabavam sendo até excluídos da pesquisa. Só que se a gente volta na história, o primeiro relato médico de anorexia era o relato de uma menina e de um menino com anorexia nervosa. Entende? Então, quando a gente olha esses aspectos, a gente vê o quanto que os mitos também atravessaram a ciência. Outros mitos que seriam exclusivos de pessoas ricas, mulheres brancas ricas, também é um mito, tanto que o programa de transtornos alimentares todos os níveis sociais até porque lá o nosso programa é no SUS, né? O Sim. HC ele é do SUS. Então a gente recebe pessoas de todas as classes sociais. Define pra gente, vamos lá, falar dos clássicos. Okay. Anorexia nervosa, bulimia e transtorno de compulsão alimentar. Ok. Começa pela anorexia, vamos lá. Na anorexia nervosa a gente vai ver
alguns elementos muito marcantes. Primeiro, o paciente ele ter um peso muito menor do que seria saudável para a faixa etária dele, para a altura dele. E esse peso ele foi conquistado muito rigidamente relacionado a um controle relacionado ao comer. Então, quando a gente pensa em anorexia, a base da anorexia vai ser muito esse aspecto firme do controle. Então, dentro daquela tríade, peso, corpo e alimento. Os três estarão dentro da anorexia, mas a apresentação da anorexia vai ser muito clássica em relação a uma rigidez muito forte no comer, o comer o mínimo possível, mas a motivação de comer o mínimo possível seria consertar esse corpo, mesmo esse corpo sendo um corpo eutrófico. Então, o corpo aflora mais e o peso... começa a cair. Está caindo. O peso começa a cair. A questão do corpo é o que mais chama a atenção para a pessoa. Exato. E aí o que acontece? Na anorexia, esse paciente, mesmo ele perdendo peso, ele vai ter esse aspecto da distorção da imagem corporal. Então ele sempre vai estar se vendo muito maior do que ele é, e por se ver maior do que ele quer consertar esse peso através da restrição alimentar. Então ele segue quase que as lógicas sociais, né? Se eu estou me sentindo maior com o meu peso, faço uma dieta, perco o peso e fico melhor. Só que para pacientes que têm anorexia, não chega esse momento de estar melhor. Muito pelo contrário, quanto menor é o peso desses pacientes, maiores eles se sentem e piores eles se sentem em relação à própria imagem. Bulimia. Bulimia nervosa, a gente vai ver pacientes que vão ter episódios de compulsão alimentar associado a comportamentos desesperadores a fim de eliminar aquilo que comeu. Então, o paciente ele ter compensações, então malhar excessivamente, uso de laxantes e diuréticos, ou remédios para emagrecer sem uma prescrição médica, vômitos autoinduzidos. Então a gente vai ver muito essa equação, perda do controle voltada ao comer, algo que na anorexia a gente vê controle muito firme, na bulimia se tem essa perda do controle e comportamentos compensatórios para tentar tirar aquela culpa de ter comido determinada coisa. Então aí não é tanto o corpo. Aqui vai ser mais o peso e o alimento. Exato. Vai ter essa... Então, anorexia, alimento... Não, é peso e corpo. Exato. Bulimia é peso e alimento. Exato. Então você vê, anorexia e bulimia, claro que por serem transtornos alimentares clássicos, a gente vai ver proximidades. Mas em termos, por exemplo, de personalidade, a gente vai ver que na anorexia a personalidade vai ser rígida e controladora. Na bulimia é uma personalidade mais impulsiva. Peso na anorexia, a maioria das vezes é um peso baixo. Na bulimia é um peso normal ou um peso um pouquinho acima, sabe? Quando a gente pensa em episódio de compulsão alimentar, na anorexia até o paciente ele pode ter episódios de compulsão. Quando ele ficou muito tempo numa restrição muito rígida, pode ter episódios de compulsão, como uma forma do organismo fazer essa pessoa voltar a comer, né? Só que esse paciente, essas compulsões, elas não são programadas e também não são compulsões que eles se liberam, eles praticamente perdem realmente o controle. Quando a gente pensa na bulimia, não é que eles não perdem o controle, mas muitas vezes eles têm esses alimentos dentro de casa que são sugestivos à compulsão. Eles às vezes programam a compulsão, tem uma gaveta ali já com aqueles alimentos, num dia difícil vai lá e acaba devorando aquela gaveta, entende? Que aqui tem aquela gaveta das guloseimas. Exato, que aqui tem o clássico relacionado a esse comer compulsivo, só que o problema é esse pós. O pós é o momento que eles vão para comportamentos compensatórios para consertar aquilo que aconteceu. Tá legal. E a compulsão? Compulsão alimentar não vai ter comportamentos compensatórios, né? Só que esse paciente, ele... Quando você fala comportamentos compensatórios, é laxativo, é vômito, é... atividade física excessiva... Tá. Eles vão ter a compulsão e ficam aprisionados no aspecto da compulsão. Talvez valeria a pena a gente definir o que seria uma compulsão, porque às vezes as pessoas elas acabam acreditando que compulsão é comer exagerado. Né? O que é compulsão? Compulsão alimentar, para a gente entender, né, e falar, bom, isso é uma compulsão de fato, vai precisar ter dois elementos. O primeiro elemento é comer uma grande quantidade que uma outra pessoa na mesma situação não conseguiria comer num curto espaço de tempo. Então, por exemplo, nesse aspecto objetivo de grande quantidade, vai ser algo que outra pessoa não aguentaria. Então, é diferente de comer exagerado. Então, por exemplo, se você está... Vai num rodízio até ficar empachado, é isso? Isso. Se você foi no rodízio, você pegou uma quantidade que o seu colega comeria,
ou que outra pessoa conseguiria comer, bem provável que isso é um comer exagerado. Quando a gente pensa em compulsão, é você comer até passar mal, é você comer até não aguentar mais, é você comer até o seu corpo, ele de algum modo... Falar, por favor, chega. Por favor, chega. E mesmo assim ele dá uma empurradinha a mais. Exato. Então essa grande quantidade não vai ser um comer exagerado, é um comer que vai além do exagero. Então, se eu der um exemplo, por exemplo, do McDonald's, você ir no McDonald's e pegar lá um combo do Big Mac lá, todo mundo que compra esse combo não está tendo uma compulsão. Ali é um comer. Se você pegar dois, é um comer exagerado, mas na compulsão vai ser 3, 4, 5. Entende? Então, o primeiro elemento vai ser muito marcante esse aspecto da grande quantidade. Poxa. Tem um outro elemento também. Não basta só ter uma grande quantidade. Vai precisar ter o que a gente chama de sensação de perda de controle, de uma impotência frente ao comer, como se a comida dominasse aquela pessoa. Então os pacientes falam para mim assim, Felipe, se eu der a primeira mastigada nisso, primeira mordida, é quase como se eu ficasse cego, eu não consigo mais parar. E quando eu vejo, foram todos os pacotes de bolacha que tinha em casa. E só parou de comer porque acabaram os pacotes. Exato. Então vai ter esse marcante sofrimento relacionado a essa perda de controle, essa impotência. O paciente ele se vê tendo controle em várias áreas da vida, o paciente ele percebendo sendo bem sucedido em várias áreas da vida, só que nesse aspecto do comer é como se a comida o controlasse. É como se ele não conseguisse literalmente parar de comer. Mesmo que no dia seguinte fale, vou começar a fazer uma dieta. Até começa fazendo uma dieta de manhã, tarde, final da tarde as coisas estão indo bem e à noite tem uma compulsão. Entende? Então, aqui é um momento que a gente... Aquela pessoa que tem um pico de apetite no final do dia, dá para chamar de compulsão aquilo ali? Não necessariamente, a gente tem que olhar esse dia. Às vezes a pessoa ela teve muita restrição ao longo do dia, pode caso você tiver um comer a mais à noite. Mas aquela grande quantidade patológica que a gente vê que o paciente está completamente descontrolado, aí sim a gente entenderia como compulsão. Tá legal, eu sei que cada caso é um caso, mas a sua opinião, uma pessoa que tem obesidade, ok, você acha que ela tem que procurar primeiro qual profissional? Você acha que ela tem que procurar um nutricionista, um endocrinologista, um psicólogo, um preparador físico? Estatisticamente, vamos lá, porque... eu diria que a zona de conforto é você procurar um médico, tomar remédio e emagrecer. Hoje não está difícil fazer as pessoas emagrecerem com o arsenal que a gente tem. Não vou entrar no mérito do custo dessa medicação, mas não está difícil. Então... hoje eu consigo fazer todo mundo emagrecer aqui com uma certa facilidade, desde que a pessoa siga as orientações. Né? Mas quem que tem que cuidar de obesidade? Claro que cada caso é um caso. Mas falar, o cara está acima do peso. Você fala para ele, procura esse profissional. Obesidade, hoje a gente percebe o quanto que as pessoas estão tendo mais acessos, e os clínicos também mais acessos em relação a propriedades terapêuticas, né? A gente vai entender que, geralmente na área da saúde, a gente começa com o médico na história toda, e a partir do médico ir montando uma equipe mínima. Então o médico direciona. Porque nem todo mundo vai ter condição. Não, tem que ir no médico, tem que ir no psicólogo, tem que ir no outro, tem que ter... É caro. Exato. Então a gente vai ter uma compreensão de iniciar com o médico, porque o médico ele vai montando essa equipe de acordo com o que esse paciente ele tem em termos de necessidade e o que ele consegue também arcar em termos de custo, né? Pensando no tratamento em si. Porque quando a gente olha a obesidade em si, existem medicamentos, né, agora, bons medicamentos relacionados ao tratamento da obesidade, e o grande desafio aqui vai ser essa mudança do estilo de vida, né? Que aqui entra inúmeras barreiras. E dentro dessas barreiras, muitas vezes vai precisar de algum outro profissional, né? Então, por exemplo, se um paciente ele tem uma obesidade, está tendo até uma resposta bacana em relação à medicação, só que é um paciente que tem compulsão alimentar, talvez a compulsão pode destruir os efeitos do medicamento. Ou destruir, se o paciente até fez uma cirurgia bariátrica e não foi avaliado antes a questão da compulsão, a compulsão pode até destruir o aspecto da cirurgia. Tanto que a gente tem um grupo agora lá no hospital, onde são pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e depois de 2 anos tinham o mesmo peso de quando fez a cirurgia ou um peso maior. E quando a gente olha todos esses pacientes, o ponto em comum seria o transtorno da compulsão alimentar. Então a gente vê o quanto que a compulsão alimentar ela realmente pode destruir os efeitos do emagrecimento, os efeitos de cirurgia e os efeitos dos medicamentos.
e quando que ele tem que procurar um psicólogo especializado? Você, no caso, quando que a pessoa tem que te procurar? Ele, em geral, vem encaminhado ou ele vem por demanda espontânea? Estou vendo a entrevista aqui, estou vendo a conversa do Dr. Paulo com o Dr. Felipe. Vou marcar com ele. Não vem comigo ainda. Passa antes no seu clínico para saber se é comigo mesmo. Exato. Como é que é o fluxo para chegar em você? Bom, hoje, por conta, né, do hospital, as coisas acabam vindo muito direcionado das equipes de transtorno alimentar, né? Só que o paciente, quando ele vem para o atendimento psicológico, muitas vezes que não passou pelo médico ainda, ele vai vir falando, meu problema em relação à comida é o aspecto apenas emocional. Né? E quando a gente olha, a gente vê que esse paciente não é só o aspecto emocional, entende? Tem várias outras variáveis da própria fisiopatologia da obesidade ou de outros elementos que interferem diretamente nisso. Então, sempre quando a gente pensa em obesidade ou transtorno alimentar, raramente o psicólogo vai trabalhar sozinho. A gente monta essa equipe, que envolve o médico, que envolve o nutricionista, para a gente conseguir, de fato, olhar essas várias frentes para esse paciente. Porque o trabalho do psicólogo vai ser muito relacionado a... Se esse paciente, muitos pacientes vão falar, Felipe, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Tá. Né? Esse é o clássico do Aí consultório. que ele te procura. Aqui que é o momento. Ou então, eu quero perder peso, mas eu não quero tomar remédio, não quero ficar dependente dessa porcaria. Outro elemento também. Eu vou te procurar. É um outro elemento também. Que aí nós vamos pensar em algumas terapias para isso. Terapia cognitiva comportamental. Nós vamos pensar, claro, de uma forma cuidadosa, para não ter abertura de um transtorno alimentar, mas nós vamos pensar em tratamentos que já têm uma base de evidências muito boa. O que é, já que você tocou nesse aspecto? Terapia cognitiva comportamental. Explica pra gente e depois você fala do aspecto pro transtorno alimentar. Tá. A terapia cognitiva comportamental é um tratamento psicológico, é o tratamento psicológico mais estudado, né? Um tratamento que nos transtornos alimentares é um tratamento de primeira linha e vai atuar especificamente em elementos relacionados a mudança do comportamento, mudança do pensamento e as variáveis relacionadas a como lidar com as emoções. Então ela vai ter um pouco de juntar esses três elementos. Mudança do comportamento, do pensamento e das emoções. E as emoções. Que vão ter muitos pacientes que vão ter crenças relacionadas, muitas crenças voltadas a como o corpo deveria ser, que às vezes não é conectado com o corpo daquela pessoa, então, às vezes é uma pessoa que quer ter o corpo de uma modelo específica. Sabe? E isso é feito através de um trabalho de terapia. Verbal. Terapia ali e combinados, a gente vai fazer procedimentos ao longo da semana também. Procedimentos que eu digo vai ter como se fosse coisas que ele vai precisar fazer na casa dele. Então, por exemplo, esse paciente que tem vários episódios de compulsão, a gente vai pedir para ele monitorar para a gente o horário que isso acontece, aonde que ele estava, o que estava acontecendo, o que estava passando pela cabeça dele e trazer para a gente conseguir pegar o que gatilhou aquilo, como ele chegou ali, como é que ele estava num ponto X e foi parar nesse outro ponto Y. Que a gente quer pegar exatamente o que está acontecendo ali, que às vezes é muito difícil o paciente ele perceber. Então, só da pessoa monitorar o que está acontecendo, você já consegue pegar elementos para intervir. E por que chama de terapia cognitivo-comportamental? Se não é você só dá um aconselhamento para ele? Por que vai ser muito isso? além disso. Por exemplo, nos transtornos alimentares, o tratamento da terapia cognitiva-comportamental ele vai ter 4 fases. A primeira fase vai ser uma fase relacionada ao engajamento do paciente e mudanças precoces voltadas ao comportamento. Então ali a gente tem uma introdução de um automonitoramento. Esse paciente vai precisar ter um comer regular para não ter episódios de compulsão, né? O comer regular é ele ter todas as refeições de fato, porque muitos pacientes que querem emagrecer ou pacientes que têm um transtorno alimentar ficam pulando refeições de uma forma que acabam tendo um comer maior, que é diferente da população em geral. Esses pacientes, por terem uma questão relacionada à alimentação, quanto maior eles ficam se controlando, muitas vezes acabam perdendo o controle. Entende? É uma lógica diferente da população em geral. Então, comer regular é um antídoto contra a compulsão para eles. Então, pular a refeição, muitas vezes eles ficam suscetíveis a terem descontroles alimentares. Claro que quem vê de fora fala, bom, mas se o paciente, por exemplo, ele tem uma obesidade e ele pulou uma refeição, é ok, porque ele vai estar perdendo peso. Só que se esse paciente depois tiver um rebote. Exato, esse efeito rebote. Então vai ter que ter um automonitoramento. Além disso, a gente vai precisar psicoeducar esse paciente, mostrar o ciclo da compulsão, ele entender como o transtorno alimentar funciona, para ele não cair nas armadilhas relacionadas a isso. Vai precisar ter procedimentos relacionados ao controle do impulso. Então o paciente está com vontade de ter compulsão alimentar naquele momento. O que ele pode fazer naquele momento para ele não ir diretamente para os aspectos de cair na compulsão?
Porque a compulsão... E o que você substitui? Quando ele está naquele momento, aquela necessidade de comer. Exato. O que você fala para ele? Faz alguma coisa não engordativa. Vai dar uma volta no quarteirão, vai mascar alguma coisa, um hortelã... São elementos, são caminhos isso que você trouxe. O ponto de partida vai ser aqui... A gente vai ver a compulsão como a forma que a pessoa está utilizando para resolver algum problema. Então a gente vai querer entender qual problema você está tentando resolver quando você vai comer. Porque a partir dali, por exemplo, o paciente ele brigou com o chefe, por exemplo. Ele chegou em casa com muita raiva. E quando ele vai para o comer compulsivo, é uma forma que ele tem de regular a raiva. Então se a gente conseguiu perceber isso, deixou claro para o paciente, agora é o momento de ajudá-lo a lidar com a raiva, entende? Então se ele está sentindo raiva, eu estou feliz, eu como muito. Exato. Eu estou triste, eu como muito. Exato. Então cada emoção ela vai estar a favor de algum acontecimento na vida desse paciente e a compulsão vai ser vista como se fosse uma forma de anestesiar, regular e conseguir se dispersar dessa emoção. Entende o que eu estou dizendo? Do ponto de vista psicológico, você tem que usar um outro tipo de anestésico não engordativo. Exato. Ou a gente vai ajudar esse paciente a ele poder resolver os problemas dele de uma forma mais direta. Sem precisar do anestésico. É isso. Exato. Então, nessas fases, a primeira fase vai envolver esses elementos, a segunda fase a gente para avaliar como é que estão esses comportamentos, se realmente melhorou da compulsão ou não. A outra fase é muito focada na imagem corporal e a última fase vai ser relacionada à prevenção de recaídas. E a resposta é muito boa. Quando a gente pensa na terapia cognitiva comportamental relacionada aos transtornos alimentares, se a gente coloca na equação anorexia, bulimia e transtorno da compulsão alimentar, nós teremos uma taxa de resposta de até 60% dos pacientes com remissão completa dos sintomas. Então nós teremos 40% dos pacientes que não vão chegar numa remissão completa. E aqui a gente vai precisar pensar em outros tratamentos. Eu tenho a minha opinião, mas eu queria ouvir a sua. Por que você acha que é tão difícil perder peso? Eu acho que é muito difícil perder peso. Primeiro que as pessoas elas estão muito dentro dessas urgências, né? Querem tudo para ontem. Agora com o advento das redes sociais está muito pior tudo isso. Querem tudo fácil. Tudo fácil, tudo para ontem. Não respeitam, nem entendem os processos relacionados ao quanto que o corpo ele tem o tempo dele de regulação, né? E as pessoas querem tudo para ontem. Então essa urgência de querer tudo para ontem, que não envolve só o aspecto voltado à questão do peso, mas sim em termos de estilo de vida. Então as pessoas escutam o áudio na velocidade 2, ninguém quer esperar nada, ninguém tem tempo mais para nada, todo mundo quer tudo para ontem, né? Então acho que já se decepciona. A partir daí começam os elementos problemáticos, que vem a decepção, o corpo tem o tempo dele também, né? O corpo pode ter algumas flutuações, e tudo isso é visto como fracasso, falha. Então aqui eu já encararia essa urgência. Por isso, quando o paciente ele chega no consultório e ele tem, por exemplo, uma obesidade, a urgência de emagrecimento muitas vezes não tem muita duração, é uma motivação que dura 2 semanas. Por isso que quando a gente vê que o paciente está numa urgência de emagrecimento, a gente já repara que isso vai ter duração de 2 semanas. Então, em 2 semanas esse paciente faz tudo certinho, vai na academia, você vê que ele está super dedicado, mas isso não se sustenta. Então, a gente vai tentar ter outras variáveis de motivação relacionadas a esse percurso. Para ele não achar que é uma corrida, o tratamento vai ser uma jornada, e dentro dessa jornada vão ter coisas que ele vai fazer que muitas vezes ele não vai estar super motivado. E muitas vezes nós não vamos querer a motivação, nós vamos querer o comprometimento. Porque na vida vai ter muitas coisas que nós não estaremos motivados a fazer, só que nós fazemos porque nós estamos comprometidos. Não porque a gente está pulando de alegria ou estamos muito contentes com aquilo. Qual que é o seu recorde pessoal de fazer perder peso sem remédio, só com a terapia? O paciente chegou com X quilos e agora está com Y quilos. Só com terapia? Só com a terapia. Mérito 100% seu. Da terapia? É. Sem equipe multidisciplinar? Sem equipe multi. Só você, Filipão. Tem um rapaz, que inclusive ele já está quinzenal no atendimento psicológico, que ele perdeu 23, 24 quilos. Sem remédio? Sem remédio. Em quanto tempo? Ao longo de... vai fazer 1 ano agora. Vai fazer 12 meses. Só que ele foi assim, dentro de um processo muito consciente relacionado a... tirou a urgência de emagrecimento, entende? Porque a urgência de emagrecimento, às vezes todo mundo entra no flow da urgência de agora vai. Tá. E a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado com isso, entende? Porque o paciente ele vai se desgasta em 2 semanas e não consegue mais ter sustentação daquilo. Tá? Então por isso que o emagrecimento do ponto de vista psicológico nós não vamos ter pressa,
Nós não vamos cair nessa urgência, nós vamos tentar entender as razões desse emagrecimento, nós vamos querer entender todas essas emoções e tudo isso que joga o paciente lá na problemática relacionada ao comer. Então o foco vai ser muito mais direcionado a esse aspecto voltado a esse paciente, ele está conectado com o corpo dele. Comer de acordo com sinais de fome, saciedade, não ver os alimentos naquele lugar de proibido, alimentos ruins, mas sim o paciente ele está conectado com ele. Entende? Acho que para mim essa a mensagem do começo que é o mais importante, é a conexão com o alimento. Para mim isso daí me marcou muito. Exato. Que conselho você pode dar para alguém para ele prevenir transtornos ou até tratar nesse sentido de se conectar com o alimento? Como é que você faz isso na prática? Eu acho que o primeiro elemento é a pessoa ela não ter medo da fome, sabe? Então muitas pessoas elas quando começam um processo relacionado a seja um adoecimento de um transtorno alimentar ou até mesmo o elemento da obesidade, é quase como se fosse criando um medo de sentir fome, uma aversão relacionada à fome e com isso começa esse paciente a se desconectar das necessidades dele. Não ter medo da fome. Não ter medo da Aceitar fome. a fome. Aceitar a fome. Deixa vir. Tá com fome? Aguenta aí, chefe. É isso? Exato. É poder ter uma harmonia relacionada a essa fome. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas quando vão comer, elas não têm uma conexão relacionada à própria fome. Então, por exemplo, você vai preparar um prato, muitas vezes a preparação do prato está muito associado àquela imagem que você tem de prato. Mas talvez quando a gente pensa num aspecto mais psicológico voltado ao comer, é você antes de comer parar um pouco e tentar verificar o seu nível de fome. Quanto que eu estou de fome nesse momento? De 0 a 10 eu estou com uma fome 6. E ter uma preparação de prato nível 6. Porque você vai ter um comer muito conectado com a sua fome. A sua fome ela não vai ser a inimiga que você tem que combater, eliminar. Eu não quero comer um boi inteiro, fome nível 10, aí eu tenho que comer muito. Exato. É não chegar em níveis de sofrimento de estar com fome 8, 9, 10, entende? Tá. Mas sim você ter essa conexão e ter preparações de pratos relacionados a isso. Isso quando a gente pensa na perspectiva da obesidade em si. Quando a gente pensa no transtorno alimentar, também envolve esse aspecto dessa conexão relacionada à fome. A primeira coisa, pelo que eu entendi, é aquele ditado: você não ter o olho maior que a barriga. Não é isso? É honrar esse comer. Gostou dessa? Olha lá, eu lembrei da minha avó falando, né? Você nem tá com tanta fome, mas ele quer pegar um negócio muito maior do que cabe no seu olho maior que a barriga, tá? Então conectar o olho com a barriga, primeira coisa, tá? Porque transtornos alimentares e obesidade, a gente vai ver essa desregulação de elementos que precisariam estar mais intuitivos na vida da pessoa, sabe? Então tá conectado com a própria fome, com a própria saciedade. Então saber o momento de parar, quando é que a pessoa ela está saciada. Quando se tem essa voracidade relacionada ao comer ou a pessoa ela está indo muito além da saciedade, a gente tem que ver o que essa pessoa está tentando resolver com a comida. E a comida não vai resolver aquilo. Entende? A comida ela é especificamente para um elemento aqui. Ela não vai resolver os outros problemas. Respeitar a saciedade. Respeitar a fome, respeitar Mas vai a saciedade. sobrar comida no prato? Muitas vezes sim. Deixa sobrar. Sim. Deixa o lixo engordar, não você. Não. Mas vai desperdiçar comida. No Brasil tem muita gente passando fome. Você vai desperdiçar comida. Exato. Talvez numa próxima refeição é ter esse questionamento. Qual que é o tamanho da minha fome nesse momento? Para não deixar comida no prato. Tá. Entende? Então, pessoa... deixa sobrar comida. Exato. Porque as pessoas têm essa crença de se eu fiz um prato e não estou com fome, eu tenho que comer para não desperdiçar, para não gastar dinheiro e coisas do tipo. Isso. Só que aqui começa a desconexão com o próprio corpo. Isso. Vai desperdiçar. Mas peraí, mas não cabe mais. Porque essa é uma crença de eu não posso desperdiçar. Por que não? Entende? Aí começa os questionamentos. Por que não pode desperdiçar? Por que você não pode desperdiçar? Se o seu objetivo é estar conectado com o seu corpo. Tá. Qual que é o seu objetivo? Não desperdiçar ou estar conectado com o seu corpo? Você precisa ter esse objetivo e mirar nesse objetivo. Mas vou jogar fora a comida? Dessa vez sim. Dessa vez sim. Na próxima você pensa melhor antes de pôr tudo isso no seu prato. Exato. E aí ter esse comer conectado com o tamanho da fome naquele momento. Tomar cuidado com dietas da moda, tomar cuidado com toda essa pressão estética que tem, que o corpo deveria ser de um jeito específico, harmonizado, enfim, a barriga tem que estar chapada e coisas do tipo. Tomar cuidado com esses mitos aí na história toda, porque hoje em dia as pessoas estão sendo muito bombardeadas com as redes sociais. E aí existe ali um padrão estético que precisa estar sempre, em termos de indústria, sempre estar inalcançável. As pessoas precisam estar sempre insatisfeitas para poder ficar consumindo. Né? Você tem alguma dieta preferida sua, Felipe? Geralmente, assim, quando a gente pensa
quem trabalha com transtorno alimentar tem um pouco de receio com esses aspectos de dieta. Você não está engessado em nenhuma, você vai adaptar para a pessoa. Exato. Você faz alguma? Não, dieta não. Por isso que quando você está conectado com esses aspectos de fome e saciedade, entende que os alimentos, todos eles terão um espaço, um momento que eu digo é, a ideia dessa mentalidade tudo ou nada, ou eu nunca como, ou eu como até passar mal, isso tudo são elementos que vão desregulando a pessoa, entende? Então o aspecto é, o doce vai ter um encaixe dele, em termos de sobremesa, em alguns momentos, né? A cerveja vai ter um encaixe, mas o encaixe que eu digo é, a pessoa ela entendendo que todos os alimentos terão espaço em termos de vida, tomando cuidado com esses aspectos da quantidade, claro, mas é muito mais nesse lugar de conexão, não é um lugar de privação, de não posso, isso é errado, se eu comer, isso vai acabar comigo e coisas do tipo. E qual que é uma dieta que você acha, não, essa daí esquece? Tem algumas que falam, ó, essa daí é uma enganação violenta. Eu acho que a gente vai precisar... Vamos lá, critica aí, jejum intermitente. Eu sei que o jejum intermitente vai ser muito ruim para compulsão, porque depois a pessoa vai ter compulsão. Exato. Para transtornos alimentares, os pacientes que têm transtornos alimentares já fizeram inúmeras dietas, então eles são especialistas em dietas. Eles vão chegar no consultório sabendo todas, já passaram por todas, então a ideia vai ser meio que desintoxicá-los em relação à dieta e ajudá-los a ir para o básico de um comer normal. Entende? E o que é um comer normal? Essa é a pergunta, então. O que é comer normal? Um comer normal é um comer onde você está em paz com a comida e conectado com sua fome e sua saciedade. Então, os princípios... Independente de você fazer 1, 2 ou 10 refeições por dia. Se você está em paz com a comida, conectado, aquele vai ser um comer normal. Não necessariamente. A gente vai entender, por exemplo, um comer normal, onde esse paciente ele vai direcionar as quantidades de acordo com fome e saciedade. Nós vamos olhar essas quantidades, se são quantidades realmente que estão dentro de uma normalidade, e ir ajudando o paciente a perceber quando ele está comendo esse a mais, que esse a mais seria algo para suprir alguma outra coisa, entende? Não é sobre o alimento. Às vezes uma distração que o paciente está comendo na frente de alguma coisa, ou quando está comendo está ele tentando resolver problemas, ou está comendo no telefone, ou está dentro desse hábito, onde o finalizar a refeição é sair da mesa quando está muito cheio, e aí a pessoa nem sabe mais o que é saciedade. A saciedade é como se fosse finalizar as coisas, quando não tem mais nada no prato, e isso não é saciedade, isso é finalizar as coisas. Né, que muitas vezes é o que as pessoas têm registrado. Né? Então a gente vai ter que ajudar a pessoa a ter novos registros, as pessoas perceberem que a saciedade ela vai vir muito antes de você estar ali passando mal ou estar muito cheio. Então, no campo dos transtornos alimentares, a ideia é ir ajudando o paciente a se distanciar das regras da dieta, e regras da dieta que eu digo é dietas relacionadas a essa desconexão com o corpo. Se são dietas que ajudam a pessoa a ter uma conexão com o corpo e ter um estilo de vida onde não tem essa abertura desse sofrimento, dessa obsessão, ok. Mas o problema é, dietas nos transtornos alimentares é o que eles estão tentando fazer a vida toda, entende? E eles já chegam muitas vezes como quase que um produto dessas dietas. Tanto que existe uma máxima no campo dos transtornos alimentares, é que nem toda dieta causa um transtorno alimentar, a gente sabe que é multifatorial, porém todo transtorno alimentar começa com uma dieta. Então, dieta no campo dos transtornos alimentares... Você pode estragar o cara dependendo da dieta que você prescreve. Exato. E aqui que entra a seriedade dos profissionais da saúde, entende? Dos pacientes, as pessoas não quererem fazer as coisas que estão na internet, sabe? Porque hoje as pessoas acreditam mais no blogueiro, no TikTok, no YouTuber, do que nos profissionais da saúde, né? Então, até pelo simples fato de as dietas da moda são dietas que muitas vezes não têm essas propriedades de diretrizes nutricionais, de cuidados relacionados à saúde daquela pessoa. Às vezes eu emagreci a todo custo. E aí que começam os problemas. Conta algum caso bizarro que você tenha visto, o que te marcou? Falou, caramba, como é que a pessoa consegue viver assim? Obviamente, depois você melhorou a vida dela, mas algum hábito diferente? Conta alguma situação aí que te marcou. Eu vou dar alguns exemplos até para você ver o quanto que, quando a gente pensa em compulsão alimentar, o quanto que é grave, né? Então, por exemplo, na compulsão alimentar, eu lembro de um paciente que ele chegou na casa dele e aí ele estava com um ímpeto muito grande de ter uma compulsão. Ele tinha tido uma discussão muito forte com a namorada, chegou em casa fervendo de raiva e ele só pensava em comer, em comer, em comer. Quando ele entrou dentro da cozinha, ele abriu os armários e nos armários não tinha comida.
a esposa dele tinha tirado a comida dentro de casa para ele não ter uma compulsão, né? Isso por conta que ela viu quanto que ele estava perdendo totalmente o controle em relação ao comer. Quando ele abriu a geladeira, o que tinha ali? Tinha alface, leite condensado e feijão. Ele misturou tudo e comeu. Ele Então, misturou por isso alface, leite condensado e feijão. Foi comendo. De uma forma que... Aqui que entra os elementos que a gente pensa em compulsão. Compulsão alimentar, ela não vai ser organizada, ela não vai ser prazerosa, ela não vai ser... É aquele momento onde a pessoa, ela só quer se anestesiar, entende? Ele tá comendo por comer, não sabe nem o que está sentindo o gosto daquilo. Exato, entende? Então, para a gente perceber o quanto que na compulsão o paciente ele vai misturando alimento doce, alimento salgado, quente, frio, e come o que tiver ali na frente. Então, por isso que compulsão é algo que às vezes cai, as pessoas falam, né? Acabei de ter uma compulsão. Dificilmente quem teve uma compulsão vai falar em voz alta que teve uma compulsão. A pessoa tem muita vergonha, a pessoa às vezes no pós-compulsão fica muito... com muita vergonha, às vezes nojo, com muita culpa de ter tido aquele episódio, sabe? Então, tem inúmeras situações que eu poderia trazer aqui para você da seriedade em relação da compulsão. E aqui a gente consegue ver muito firme a fotografia de um adoecimento. A pessoa abrir a geladeira e comer alface, feijão e leite condensado, tudo aquilo ali, porque não tinha disponibilidade de outros alimentos, e não porque ele estava com fome, ele tinha vindo de um jantar. Entende? Brigou no jantar. Ele queria descontar no alimento. Exato. E o corpo vai sofrer as consequências. Exato. E aqui que entra as propriedades do adoecimento, entende? Porque não é sobre prazer, não é sobre esse paciente querer se alimentar, é sobre tentar se anestesiar, tentar ali descarregar, ali, tentar regular aquilo que está sentindo, aquele desespero do sentir. Interessante. Mais algum caso bizarro aí que você lembre? Bom, tem números, estou tentando pensar aqui. Nesse aspecto ainda da compulsão, você diz? Não, pode ser qualquer um. Alguma história interessante. Tem vários, tentando pescar uma aqui, né? Umas mais clássicas para as pessoas. Tem ainda nessa linha de festas de aniversário, né? Opa. Então, por exemplo, eu lembro de um paciente que em festas de aniversário ele chegava na festa, ele não conseguia comer as coisas que estavam ali, e aí ele simplesmente tirava da bolsa dele uma marmitinha ali para ele comer. O ponto ali as pessoas estavam ao redor, todo mundo até elogiava. Nossa, como você é focado. Nossa, queria ser que nem você. Um dia eu quero ser que nem você. E por dentro, esse paciente ele estava em crise, porque ele queria comer aquelas coisas, ele queria estar ali no meio do aniversário, ele queria estar no meio daquelas pessoas, ele queria poder fazer aquilo, só que ele não conseguia. Então ele sabia que ou ele comia aquilo que estava ali já programado na bolsa dele, ou ele não iria comer nada, e ele estava com fome, entende? Porque ele foi segurando a fome dele para ver se através da fome ele conseguiria comer as coisas que estavam ali, ele conseguiria ser obrigado a comer, entende? Só que o medo era tão elevado de engordar que ele não conseguiu. Então assim... Mas aí como é que ele volta para a sociedade? Porque se ele comesse, ele ia engordar também. Aquelas coisas da festinha são terríveis. Exato. Por isso que é aí que entra esses elementos de ajudando esse paciente a... Quando a gente pensa na festa do aniversário, esse comer que ele teve ali no aniversário... Melhor ele não ter ido na festa? Não necessariamente. A ideia é ele perder o medo desses alimentos. Ele só vai perder o medo do alimento comendo. Então a gente vai programar isso de uma forma que o paciente ele perceba que naquela festa de aniversário que ele comeu ali naquele momento, comendo de uma forma adequada, não uma compulsão, aquilo, logo em seguida ele voltando para a rotina dele, não é aquilo que vai engordá-lo. Entende o que eu estou dizendo? Porque aquilo é algo que ele vai comer pontualmente e que não vai ter essa capacidade de engordar 10 quilos, 5 quilos ou coisas do tipo. A questão é que hoje tem umas 2 dessas festas por dia, né? O cara não vai comer pontualmente, o cara vai comer toda festa que ele for lá, complicou. Eu tenho 3 filhas, eu tenho umas 3 festas por fim de semana, não aguento mais. Quando eu vejo o garçom me trazendo mini coxinha, mini hambúrguer, eu já quero dar uma voadora no peito. É difícil. Sim. É muito evento social. Exato. E aí no evento social vai precisar ter um pouco desse aspecto do equilíbrio em relação daquilo, né? De, por exemplo, vai ter, não é porque tem todos os alimentos ali que precisa comer de tudo ou tudo que está ali, entende? Então, esse vai ser um elemento. Só que com esses pacientes é sobre eles perderem o medo, porque
o medo acaba deixando eles muito aprisionados no transtorno alimentar. Não tendo medo, aí sim eles podem fazer escolhas. Antes disso, eles não podem fazer escolha. O medo que escolhe por eles. Transformar o medo em uma possibilidade de fazer escolhas. Exato. Isso é uma mensagem boa. Exato. Porque o medo vai aprisionando cada vez mais. Quantos tipos de transtornos alimentares existem? Tá. Oficiais classificados nós teremos anorexia, bulimia, transtorno da compulsão alimentar, TARI, transtorno de ruminação, transtorno de PICA 6. Classificados que eu digo é especificados 6. E depois vai ter os subtipos, subtipos. Aí nós teremos uma variedade de outras alterações no comportamento, por exemplo, síndrome do comer noturno, síndrome purgativa, aí é uma infinidade. Mas 6 grandes grupos. Tem essa classificação de 6 diagnósticos especificados em transtornos alimentares. Felipe, quais são os gatilhos mais comuns, talvez, das compulsões aí que você vê? Os gatilhos mais... Vamos começar pelas compulsões, mas gatilhos dos transtornos em si. Você falou que a própria dieta costuma ser um gatilho. Exato. Dieta, né? Pode ser um gatilho. Então, você prescreveu uma dieta, a pessoa desenvolveu uma anorexia. Você prescreveu uma dieta, ela desenvolveu uma bulimia. Porque até, por exemplo, se a gente não tomar cuidado e é um paciente que ele vai numa nutricionista bem prescritiva, bem rígida, esses pacientes, por exemplo, o paciente que tem anorexia vai ser o paciente perfeito para essa nutricionista. Só que com isso que ocorre, esse paciente ele vai piorando de uma forma que quando o nutricionista ele vê, desandou demais. Esse paciente agora está em desnutrição, esse paciente agora não consegue mais comer, esse paciente às vezes vai ser hospitalizado para poder se renutrir, entende? Então esse é o grande cuidado em termos de quando a gente pensa no tratamento desses pacientes. Porque se o nutricionista prescrever, você vai comer isso, o paciente da anorexia ele vai seguir a risca aquilo ali, porque vai perder peso, e ele quer perder peso cada vez mais, porque ele se vê muito maior do que ele realmente é. E quando o nutricionista vê, é o momento que o nutricionista está tentando fazer agora ele comer, que ele tem que voltar um pouco para sair dessa desnutrição que acabou caindo. E aí começam todos os problemas, que esse paciente não volta mais. Quer dizer, um anorético ele é o sonho do nutricionista, porque ele vai fazer exatamente o que o nutricionista recomendar. Exato. Nutricionista de emagrecimento. Só que aí o transtorno domina. Psiquiátrico vai aflorar lá na frente. Domina, e por isso que acabam sendo, muitas vezes hospitalizados. Às vezes, por isso que a gente toma muito cuidado com o tratamento especializado. Porque se é uma nutricionista que tem um foco muito forte de emagrecimento, esse paciente às vezes vai ter uma grande capacidade de convencer o nutricionista em querer emagrecer, de falar, mas estou me sentindo desconfortável com isso aqui, vamos só fazer uma dieta, eu prometo que é só para perder mais um pouquinho. E esse paciente ele vai endossando mesmo a restrição, a ponto de assustar os nutricionistas, entende? Do nutricionista ver desnutrição, paciente perdendo ali massa muscular, paciente tendo risco de ter arritmia, parada cardíaca, que são complicações bem comuns da anorexia nervosa. Porque a anorexia, o que ocorre? Conforme esse paciente ele vai deixando de comer, o corpo ele vai quase que fazer um certo canibalismo nele. Então, o paciente ele vai, o próprio corpo ele vai começando a comer os tecidos, um pouco da musculatura, porque não tem entrada de alimentos. E o problema, o grande órgão que é atacado mesmo em relação à anorexia, acaba sendo o coração, que tem uma musculatura mais aflorada, né? Então, são pacientes que podem ter arritmias, parada cardíaca, hipocalemia. E os gatilhos de compulsão, em geral, são emocionais? Os gatilhos de compulsão podem ser emocionais ou orgânicos. Orgânicos vai ser essa questão relacionada à dieta restritiva, daquela dieta que não tem diretriz nutricional nenhuma, e os aspectos emocionais. Então hoje, se a gente pensar nos transtornos alimentares como um todo e gatilhos comuns, vamos ver dieta, pressão estética, comparação, né? Esse sentimento de inadequação, de que o corpo deveria ser de um jeito diferente. Redes sociais, que nas redes sociais todo mundo tem a vida perfeita, todo mundo é feliz, todo mundo tem um biotipo dentro do padrão, né? São outros gatilhos comuns, principalmente na adolescência. Outros gatilhos também que podem envolver vão ser conversarem excessivamente sobre peso, né? Procedimento, ficar
nessa busca incessante por procedimentos estéticos, tudo isso são variáveis de gatilho, onde a pessoa ela começa a ter obsessões relacionadas ao próprio corpo e fica aprisionado, né, e a vida esvaziada e a pessoa só pensando em peso, corpo e alimentação. Tá. Felipe, e que cuidados ou até, vamos lá, situações você tem que tomar uma atitude ou ficar atento para conduzir as crianças nesse sentido, para não desenvolverem um transtorno no futuro e terem uma infância e uma vida adulta saudável, né? Quando que você vê esses traumas estourarem na sua mão e o que poderia ter sido feito? Bom, o que a gente vai perceber muito na clínica relacionada à infância vai ser, primeiro, muitas críticas familiares relacionadas ao corpo, né, de constantemente, ou uma autocrítica desses adultos com eles mesmos, e essa criança está ali do lado ouvindo. Então, por exemplo, quando você é pequenininho, essa criança ainda está na construção da própria imagem corporal, né, e o corpo às vezes é neutro para aquela criança. Então o corpo ele não está nesse lugar estético, o corpo ele é neutro. Essa criança não tem uma preocupação com o corpo. Só que quando essa criança, por exemplo, uma menina, quando ela olha a mãe dela constantemente se criticando, eu estou grande, eu estou maior, eu estou horrível, eu sou feio, eu sou isso, sou aquilo, aquela criança, ao olhar para a mãe, que é aquela pessoa que admira, aquela pessoa que tem aquele símbolo de modelo para ela, quando ela vê a mãe se questionando, ela começa também a questionar o próprio valor. Será que meu corpo está legal? Será que isso aqui também está legal? Será que eu também não estou gorda? Será que... Então a gente vai... Os primeiros elementos dos pais. Cuidado relacionado a autocrítica ou críticas muito fortes relacionadas ao corpo. Eu lembro de uma mãe que ela pegou e falou para mim o seguinte: Felipe, eu quero muito ajudar minha filha. Como é que eu posso ajudar minha filha? Porque é desesperador ver minha filha não querendo mais comer, minha filha comendo o mínimo, minha filha todos os dias falando que está gorda, né? E com essa mãe eu falei o seguinte, falei assim, comece por você. Comece você reduzindo a autocrítica que constantemente acontece no dia a dia. Porque sua filha ela vai escutando tudo isso que você está falando. E era uma mãe que já tinha um histórico de um transtorno alimentar e não queria nenhum tipo de tratamento relacionado ao transtorno alimentar, só que era quase como se fosse um ritual de constantemente, quase todos os dias, ela ficar comentando excessivamente sobre o próprio corpo dela. Então ela nunca fez comentário sobre o corpo da filha, mas quando ela começa a criticar muito fortemente o corpo dela, ela vai dando um repertório para a filha dela ficar olhando e analisando o próprio corpo se realmente não tem algum defeito ali. Entende? Então o primeiro elemento é críticas relacionadas ao corpo. Além de dar um bom exemplo com a sua composição corpórea e um equilíbrio, não ficar exaltando o tempo inteiro esse problema. Exato. Levantando essa bola. Ou não ficar também tudo girando em torno de não pode comer senão você vai engordar. Entende? O engordar não começar a entrar na história de um modo aonde tudo leva a engordar. Então, filho, você não pode comer isso porque senão você vai engordar. Você não pode fazer isso senão você vai engordar. Tudo indo para essa direção do engordar, porque aí já começam os medos de engordar. Entende? Então, talvez, quando a gente pensa num desenvolvimento saudável, o adulto tem essa informação, mas não necessariamente já precisa ser jogado em cima da criança. Mas aí ajudando a criança a perceber que esse alimento vai ter um momento que vai comer. Né? Então, eu gostaria de comer determinada coisa. Ok, no final de semana a gente vai comer. Ou, essa é uma sobremesa super gostosa mesmo. No dia tal a gente vai comer. Entende o que eu estou dizendo? Sem ficar colocando ameaças de se você comer isso você vai engordar, ninguém vai te querer se você comer isso, você não vai arrumar nenhum namoradinho, ou coisas do tipo. Porque aqui já começam a ter mensagens de o corpo precisa estar de um jeito específico, senão essa pessoa não vai ter valor, senão essa pessoa não vai conseguir coisas na vida, senão essa pessoa não vai ser bem sucedida. Entende o que eu estou dizendo? Então, esse sucesso atrelado a corpo é algo delicado também. Perfeito. Então são coisas que estão presentes no nosso dia a dia. Essa é a primeira coisa, mas se você vê uma criança que já está indo para um caminho ruim, já está acima do peso do esperado para aquele momento, você vai abordar os pais, mas que cuidados você tem que ter na hora de direcionar a dieta da criança? Também não ficar falando isso daí. Exato. Porque o que acontece? Nas crianças, o efeito... Você está muito gordo, muito gordo. Não gera mudança do comportamento. Se nos adultos não gera, na criança muito menos. Porque a criança ainda vai ter a variável de o que está na casa não foi necessariamente uma escolha da criança. Os pais que compraram o que está na casa. Então, para essa criança é um desafio duplo.
A criança vê algo que ela não comprou e que está ali, e que ela gostaria muito de comer e está ali, não foi ela que comprou, mas apareceu, então o desejo vai aparecer. Então, com esses pais, é ajudar eles muito numa linha de eles não colocarem a responsabilidade em cima da criança, de ficar criticando ou detonando a criança, ou fazendo a criança se sentir pior com ela mesma, por conta desses aspectos do comer. A ideia é esses pais, talvez, ver, será que existe a necessidade de ter tudo isso de comida dentro de casa? Tudo isso que seu filho acaba perdendo o controle? Entende o que eu estou dizendo? Perfeito. E isso é entrar em alguns momentos específicos. Não é sobre não ter por completo os alimentos, só que aí ajudando essa criança a conseguir ter uma relação melhor com esse alimento. Então, se essa é uma criança que às vezes tem compulsão com um doce específico, talvez ter vários doces ali vai ser complicado. Só que talvez não vai poder não ter por completo. Só que vai ter nos momentos no final de semana adequados. Para essa criança ela ir percebendo que tá tudo certo comer o doce, vai ter o momento do doce. Porque não ter nunca ou ter em excesso, os dois podem ter uma desregulação do comer. Entende? Então, eu vou ter, por exemplo, adolescentes... Famoso equilíbrio. Então, eu vou ter crianças e adolescentes que eu atendo que em casa não pode comer, mas quando os pais vão pegar lá a fatura da cantina, vê que só comeram coisas que nunca comeriam em casa. Entende? Por conta disso. Então, começam a comer escondido, compram em outros lugares. Então, eu tenho adolescentes que eu atendo que os pais acham vários pacotes dentro da mochila, escondido comida dentro de casa. E eles falam, mas nunca teve em casa, a gente não come nada disso. E talvez envolva um pouco disso. Né? Famílias que vivem muito rigidamente em dietas. O famoso equilíbrio que você trouxe. Equilíbrio. Muito bem. Ó, Felipe, eu estou satisfeitíssimo aqui com a nossa conversa. Ótimo. Quer deixar alguma consideração final, alguma mensagem, alguma coisa, frase de efeito sua que você mais usa no dia a dia para o público aqui, alguma recomendação? Eu acho que o que ficou muito forte aqui hoje foi o aspecto da conexão, né? Acho que talvez a gente pegar isso e as pessoas terem em mente esse aspecto de, será que o meu comer hoje ele é conectado ou é um comer desconectado? Né? Será que ao comer eu estou honrando esse comer? Estou sentando, prestando atenção, estou conectado com esse prazer, com esse alimento aqui agora, ou estou comendo para me anestesiar, para resolver problemas, ou comer só virou uma obrigação do meu dia? O prazer do alimento e o tamanho da sua fome. Exato. Então precisa ter conexão com a fome, a saciedade, com o prazer de uma forma equilibrada, que foi até o elemento que você trouxe. Então acho que a frase desse nosso encontro é o aspecto da conexão, é reconectar com o corpo. Gostei. Felipe, muitíssimo obrigado, viu? Vamos aguardar os comentários aqui. Você que está nos assistindo, não deixe de comentar, de divulgar para quem você acha que vai se beneficiar. E vamos lá, se surgirem mais perguntas interessantes, a gente convida o Felipe de novo. Se ele aceitar de novo, vai ser um prazer de novo. Tá bom? Um abraço, pessoal.